Olha, a comunicação é desde os primórdios que a gente utiliza a comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Que a comunicação, uma comunicação em casa com seus filhos, com sua esposa. Então a comunicação desde sempre, vamos dizer assim, ela é um requisito essencial que favorece a nossa imagem pessoal e profissional. O erro, o que é que você acha que onde acontece mais o erro dentro de casa, na comunicação familiar? Acredito, porque dentro de um lar, falando de nós, homens, somos pais, líderes de família, nós temos que ser a referência, o equilíbrio, o pilar. Até porque eu acredito que na hora que você tá ouvindo com atenção, se você tá com atenção realmente, dentro do ambiente, seja o homem, seja a mulher, seja os filhos, para que o lar ele seja equilibrado, harmonioso. Tu comentou aí também a questão da agressão. Existe muito. Eu tinha um amigo mesmo que tinha que ter cuidado na hora de falar com ele. E antes de começarmos mais esse episódio do Vitalicast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Onherbal, suplementação para o corpo e alma, JP, gestão digital, e quero dar as boas-vindas a Prime Dental. Você, especialista, dentista, que trabalha em consultório odontológico, agora aqui em Balsas, você tem uma loja completa. Sabe onde comprar, preço, qualidade, em frente ao Hotel 10. Isso mesmo, aqui em Balsas agora tem Prime Dental. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do maravilhoso Vitalicast, seu podcast de saúde e longevidade. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizadas, e hoje nosso assunto é bem relevante para melhorar seu relacionamento, tanto conjugal, com filho, no trabalho, empresas, negócios. Muitas vezes você acha que o problema é com quem está lhe ouvindo, mas o problema muitas vezes é com você. Então nós vamos falar da comunicação, da oratória. E você pensa, mas eu não quero ser palestrante, eu não penso em ser palestrante, mas engano seu. A comunicação, a oratória está em tudo. Desde o momento familiar com seus filhos, com relacionamento com sua esposa, e muitas vezes para evitar aquele estresse desnecessário. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que ele é professor Rafael Barros, filho da dona Lúcia e do seu Carlos, casado com a Eliene e pai do João Vitor, da Maria Eduarda, Carlos e da Sara. Natural de São Luís e balsense desde julho de 2010. Rafael é administrador, servidor público, palestrante, treinador, consultor na área de comunicação, oratória e atendimento ao cliente. Inclusive, faz serviço aí para a Farmafórmula também, muito legal. Nas redes sociais já soma mais de 180 mil seguidores, onde compartilha conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, comunicação e oratória. Seja muito bem-vindo, Rafael. Fique em casa. Vamos aqui, eu quero que você me ajude, porque eu preciso muito melhorar minha comunicação e minha oratória. Fique à vontade, esse ambiente é seu. Se você quiser complementar mais alguma coisa aí na sua biografia, fique à vontade. Olá, Edivaldo, para mim é um grande prazer, uma grande satisfação de poder estar aqui nesse podcast, que eu acredito, eu tenho uma expectativa muito grande, que possamos ter um diálogo agradável, produtivo, que possa somar para todos, porque comunicação e oratória é algo que faz parte do nosso dia a dia, seja a nossa vida pessoal, vida profissional, vida familiar, no contexto aí onde nós interagimos no dia a dia com as pessoas, com colegas de trabalho, e nós necessitamos nos comunicar. E aqui no Vitalicast eu vou fazer o máximo para que possamos ter uma conversa, um diálogo muito rico. E muitíssimo obrigado por ter lembrado de mim. Muito bom, Rafael. Rafael não poderia deixar de ser outra pessoa, né? Você que já prestou um serviço excelente para a Farmafórmula, para os meus vendedores, para ter uma comunicação melhor, tanto na área da venda. Muitas vezes comunicação e oratória é só para quem vai palestrar. Muita gente acha que é isso, a oratória é só para quem vai palestrar. E eu não sei de onde que isso surgiu, né? Mas assim, a comunicação, de onde vem a comunicação e por que ela é fundamental, já para a gente iniciar?
Olha, a comunicação é desde os primórdios que a gente utiliza a comunicação, tanto verbal quanto não verbal. E nós, enquanto seres humanos, nós precisamos nos relacionar todo dia. Seja no ambiente, vamos pegar o ambiente dentro da empresa, precisamos nos comunicar com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, com os clientes, e precisamos ter essa capacidade, habilidade de falarmos aquilo que é necessário para ir ao encontro das pessoas às quais nós nos comunicamos e interagimos. Então, a oratória, ela... Pegando aqui um contexto histórico, falando lá da época da Grécia Antiga, lá onde os gregos, quando eles iam lá debater sobre as suas temáticas, lá quem falava muito bem, quem tinha uma retórica, conseguisse defender seus direitos e falar sobre determinados temas públicos, era muito bem visto. Então a comunicação, desde sempre, vamos dizer assim, ela é um requisito essencial que favorece a nossa imagem pessoal e profissional. Se eu quero me comunicar de uma forma assertiva com o meu cliente, eu tenho que entender, por exemplo, todas as informações do produto, eu tenho que saber qual é a necessidade que ele veio até a minha empresa para que ele saia dali com a sua necessidade satisfeita. Então, posso afirmar categoricamente que a comunicação é inclusive uma das habilidades essenciais que faz com que o próprio profissional ele cresça e se desenvolva dentro da sua empresa e ao longo da sua carreira. É muito importante a comunicação, inclusive, mas assim, relacionado à saúde, o Vitalicast relacionado à saúde, por que trazer uma pessoa relacionada à comunicação? E eu acredito, começando de casa, que uma comunicação em casa com seus filhos, com sua esposa, ela gera um ambiente mais satisfatório, evita ter uma melhor, vamos dizer, menos brigas, ter um ambiente emocional mais tranquilo e por aí vai. Você acredita nesse sentido também? Acredito, porque dentro de um lar, falando de nós, homens, somos pais, líderes de família, nós temos que ser a referência, o equilíbrio, o pilar. Existem situações que, por alguns conflitos, as emoções estão envolvidas e se eu tenho a habilidade, a capacidade de me comunicar com minha esposa, com os meus filhos, eu vou buscar ao máximo compreender, entender aquela situação específica, aquele conflito para que ele não possa alcançar uma determinada proporção. Em alguns momentos, pelo fato de nós sermos seres humanos, às vezes a dose acaba saindo um pouco da medida e às vezes, ainda mais falando de algumas questões conjugais, alguns conflitos que surgem, pode ser que os nervos eles ficam ali à flor da pele, mas mesmo assim, dentro do ambiente, seja o homem, seja a mulher, seja os filhos, para que o lar ele seja equilibrado, harmonioso, tem que ter uma comunicação. E na minha visão, o homem, ele é o pilar ali da família para poder dar essa base e ele tem que demonstrar equilíbrio emocional, ele tem que ser aquele direcionamento, como se fosse o farol para apontar o caminho para a sua família. Acontece demais. Lá em casa mesmo já aconteceu, não vou mentir, né? Eu acredito que em vários lares aí acontece. Muitas vezes você comunica com a sua esposa e aí quando vai, foi de outro jeito. Aí você para pensar, mas o que aconteceu? Será se foi eu que não expliquei? Eu que não me comuniquei da forma correta? E acaba que gera um desentendimento e por aí vai. Da mesma maneira com os filhos, né? Da mesma maneira com os filhos. A gente pede alguma coisa ou solicita alguma coisa e não sai como você queria. E muitas vezes você refletir, o erro tá em você. Que a comunicação começa por aí, né? O erro, o que é que você acha onde acontece mais o erro dentro de casa, na comunicação familiar? Olha, eu acredito que em relação a contexto familiar, precisamos avaliar alguns pontos. Quando surge principalmente situações de conflito ou quando eu vou direcionar a minha educação ou aquilo que eu acredito que é benéfico para os meus filhos, eu entendo que o casal ele tem que ter harmonia em questão da própria educação, tratando-se quanto aos filhos. Porque se o pai ele tem um direcionamento que vai para uma extremidade e a mãe para o outro, aí é onde mora o conflito, porque o próprio casal ele não consegue entrar em harmonia para que os seus filhos possam ter a sua base. Vou trazer um exemplo lá de casa. Eu e minha esposa, nós temos alguns pensamentos convergentes, nós entendemos, compreendemos, nós temos uma linha de pensamento igual. Só que tem alguns pontos que nós
pensamos um pouco diferente. O fato de ser mãe, a mãe mais é acolhedora, ela vai proporcionar o amor, o cuidado, o zelo, proteção. E o pai, e no meu caso eu falo um pouco sobre nesse sentido, às vezes é um pouco mais enérgico, quer dar uma palavra mais firme. E tem que ter esse equilíbrio, porque se não tiver primeiramente na linha do casal, aí a própria estrutura familiar ela tende a desabar. Porque se não tem equilíbrio nos dois pilares para formar a constituição familiar equilibrada, se há uma ruptura na comunicação, no diálogo entre eles, dificilmente aquela família ela vai conseguir caminhar junto. Às vezes os filhos vão mais para uma mãe, às vezes vai mais para um pai, ou às vezes acabam indo para os colegas quando não tem um diálogo em casa, porque eu vejo o seguinte, eu acredito, Edivaldo, que o nosso os nossos valores eles são construídos, melhor dizendo, dentro da nossa família. Então nós que somos os pais, tanto o pai quanto a mãe, nós temos que buscar ao máximo para que aqueles valores sólidos eles sejam comunicados não somente por palavras, mas pelo exemplo. Porque tem uma frase que eu acredito que você conheça, que é o exemplo arrasta. Então nada melhor do que você deixar o legado para os seus filhos de acordo com o teu exemplo. Como eu falei mais cedo, não significa dizer que uma vez ou outra, às vezes por causa de algum estresse ou alguma coisa, eu mesmo já passei por algumas situações, passei um pouco da medida, e aí onde a gente busca, que é eu também acredito no seguinte, se nós somos homens ou mulheres para fazermos ou termos aquela atitude naquele momento, também temos que ter a coragem, a responsabilidade de assumirmos aquela responsabilidade pelas consequências que isso gera. Porque muitas vezes as pessoas só querem ter a coragem, a atitude, a ousadia do fazer, mas não querem suportar as consequências daquela atitude. Que se eu erro, pelo menos eu costumo muito fazer isso em casa, quando eu erro, vou lá, converso com minha esposa, com os meus filhos, eu não tenho dificuldade de reconhecer os meus erros, porque eu acredito que se eu tenho consciência que eu errei, eu não tenho que ter a imaturidade ou fazer com que o meu ego, ele tome de conta, fazer com que eu não vá lá, olha, como já aconteceu com os meus filhos, de eu ter errado, ter passado da medida, vou lá pedir perdão, vou pedir desculpa, assim como também com minha esposa. Porque eu acredito, Edivaldo, que um lar saudável, pegando por essa temática, ainda mais dentro do contexto que você trabalha, porque a saúde não é só saúde física que nós falamos, mas é também a saúde emocional, a saúde psicológica. E nós, enquanto líderes do nosso lar, devemos proporcionar isso. Porque o homem, ele tem que suportar a pancada, o homem ele tem que suportar para que, a partir daí, ele possa promover o sustento, o equilíbrio, proteção e fazer com que a sua família prospere. Agora, para finalizar a parte da comunicação em casa, que dica você daria para os pais ter uma melhor comunicação empática com seus filhos? Eu acredito que o primeiro ponto que podemos deixar como sugestão para os pais é fazer o seguinte: se aproximar dos seus filhos. Não, quando eu digo se está dentro de casa, está dentro de casa, não simplesmente chegar, vou pegar aqui meu celular. Não é você estar com seu filho ou sua filha e todo o tempo você está aqui, independentemente do compromisso profissional. Se você está dentro do seu lar, o seu tempo de qualidade tem que ser com eles. Inclusive, deixo aqui uma sugestão de livro, que é 5 Linguagens do Amor, que fala lá sobre cada tipo de linguagem, que, por exemplo, tem o tempo de qualidade, palavra de afirmação, presentes. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico e... Puxa, outra palavra que eu vou me lembrar daqui a pouco. Mas a partir do momento que você descobre essas 5 linguagens do amor, vai ficar muito mais fácil você compreender. Aí dentro do casal e também com a questão do relacionamento com os filhos, vamos dizer que, lá no meu caso, a minha linguagem de amor é o próximo é o ato de serviço, lembrei. É o ato de serviço, depois palavra de afirmação. Ou seja, eu gosto muito que as pessoas façam algo para mim e também gosto de ouvir palavras positivas, daquilo que eu fiz, de reconhecer. E se você, pai e mãe, tiver essa habilidade de ser 100% presente com seus filhos, os seus filhos vão entender e perceber que, primeiramente, eles são importantes para você. Porque eu acredito que acontece lá em casa, nós somos muito próximos uns dos outros. A gente, inclusive, todo mês, todo último sábado do mês,
nós temos um evento familiar. A gente muda de casa em casa, entre às vezes a casa do meu filho com a esposa dele, a minha filha com a esposa, minha filha com o esposo dela, perdão, ou então lá em casa. E fazemos isso para fazer com que esses valores eles fiquem cada vez mais fortes, enraizados. Eu acredito que até que a principal dica seria essa: ser presente, escutar também bem os seus filhos, ter empatia, ter cuidado com as palavras, porque palavras machucam. Se você vai corrigir o seu filho, foque na atitude, mas não no seu filho, não na pessoa. Não vá chegar e ter palavras agressivas e dizer: você é irresponsável, você é burro, você é isso ou aquilo. Você vai criar feridas emocionais que serão construídas, que serão enraizadas ao longo da vida. Porque por mais que de vez em quando nós ficamos de cabeça quente, falemos algumas coisas, mas no geral devemos ser equilibrados e fazer com que os nossos filhos nos veem como espelho. Porque os seus filhos, os meus filhos, têm que chegar em mim, na sua esposa e na minha esposa, quem eles possam confiar. Quem eles possam ter a certeza que podem contar, mas também eles possam entender que são meus pais que precisam me respeitar, me valorizar, me amar, me orientar e me direcionar, para que a partir daí eu possa crescer forte emocionalmente. E hoje muitos adultos, inclusive os pais, são fracos emocionalmente porque muitas vezes passaram por situações extremamente difíceis na infância. Às vezes receberam uma educação muito firme, muito dura. Os meus pais, por exemplo, e eu trago o exemplo da minha mãe, que ela teve uma educação muito dura quando ela morava no interior, lá no interior, chama um Bacabalzinho, que é o interior de Arari, que é próximo de São Luís, aqui no Maranhão. Então teve uma educação muito dura. Aí o que aconteceu? Na minha educação da minha irmã foi completamente diferente, ou melhor dizendo, muitas coisas diferentes relacionadas à educação que eu dou para os meus filhos, e eu acredito que a minha irmã deu para os filhos dela, o que eu somente a educação que eu dou junto com a minha esposa. Então são situações, são gerações diferentes, mas eu acredito que ao educar o seu filho, a sua filha, você tem que ter a compreensão e entender que aquilo ali é a pessoa mais, são as pessoas mais importantes da sua vida. Por isso que, se vai corrigir, tenha sabedoria em falar aquilo para que o seu filho possa aprender e não que aquela lição se torne um trauma. Muito bem, finalizou muito bom essa parte, viu? Parabéns. Obrigado. A gente levando para o nosso dia a dia agora. A gente tem nossa convivência dia a dia com amigos, com colega. Como que a gente pode fazer para ter uma comunicação mais assertiva? Dentro do ambiente de trabalho, eu acredito que o princípio elementar é o respeito. Eu posso muito bem não gostar do meu colega, mas obrigatoriamente eu preciso respeitá-lo. Respeitar, mesmo que nós tenhamos pensamentos diferentes, mas se eu vou discordar, eu não tenho que agredi-lo. Eu posso muito bem ter um ponto de vista diferente, mas que isso não vá ferir, não vá machucar, ou pior, criar uma situação de conflito que possa ultrapassar a barreira do respeito. Eu posso não concordar com o meu chefe daquela orientação. E assim como isso também a comunicação é uma via de mão dupla. Não é porque meu chefe ele tem ali. Eu até faço uma ressalva, como eu sou do servidor público e trabalho das 8 até as 16, eu, graças a Deus, durante vou fazer agora 15 anos que eu estou no Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu vim de São Luís para cá para assumir o concurso lá em julho de 2010, cheguei aqui 8 de julho de 2010. E passei um tempo no Juizado Especial, e depois fui para o fórum. Hoje eu trabalho lá há muitos anos no setor de distribuição. E o Joaquim, que é meu chefe, nós temos uma relação bem próxima, de respeito, às vezes alguns pontos de vista diferentes, mas há aquele respeito. Tanto ele me respeita demais, como também eu respeito demais. E a partir do momento que eu construo essa base do respeito, eu vou entender que se nós convivemos no dia a dia, se você é meu chefe e eu tenho um pensamento diferente, eu não concordo, eu não vou simplesmente gritar, não vou te desrespeitar. Vou chegar talvez em um momento mais oportuno, vou dizer, olha, eu entendo, ou naquele momento da reunião, talvez um compartilhamento de resultado, ou falar de uma determinada meta que não foi atingida, eu vou escutar, observar e a partir daí falar aquilo que eu preciso dizer. Então, a partir do momento que eu respeito, eu vou começar o quê?
a usar a empatia, porque eu vou buscar olhar vou começar a observar do contexto do outro, ver se talvez naquele momento acalorado ele não falou algo porque ele está muito envolvido emocionalmente. Eu não sei muitas vezes o que está acontecendo na vida do meu colega de trabalho. Ele pode trazer uma carga emocional muito grande para problemas pessoais ou outros problemas que ele esteja passando. Se eu tenho essa empatia, eu vou começar a me comunicar de uma forma mais assertiva, direcionada, observando, respeitando, sendo claro, sendo ali direcionado. E eu entendendo isso, eu vou fazer com que o meu ambiente ele seja um ambiente mais leve, um ambiente mais agradável. E se naqueles momentos de pressão, eu observando, percebendo as emoções que estão sendo envolvidas, eu não vou falar uma palavra para poder dar como se fosse uma porrada ali nas pessoas. Eu vou falar algo que o momento está exigindo de mim. Se eu tenho essa consciência quanto à comunicação, eu sempre vou partir do pressuposto da leitura do ambiente. Porque dentro da comunicação, a responsabilidade da emissão da informação, seja aquele que eu esteja trabalhando, fez uma apresentação, é minha. Se o meu interlocutor ele não entende, então há um ruído, há uma falha na minha comunicação. Isso considerando um ambiente ali onde as pessoas realmente têm a capacidade de raciocínio nesse sentido. Perdão, não é capacidade de raciocínio, um ambiente normal, de interação com as pessoas. Se eu falo algo, se você não entende, pode ser um problema meu de dicção, que eu não consigo pronunciar bem as palavras, pode ser que eu seja muito prolixo, eu não vá direto ao assunto, ou seja, não tenha objetividade, clareza e coesão naquilo que eu falo. Pode ser que os problemas estejam nesse sentido. Mas, partindo do respeito, sendo claro, fazendo com que eu também utilize a empatia na comunicação, eu posso evitar inúmeros conflitos dentro do ambiente de trabalho. Deixa eu anotar aqui para ver se eu consigo entender melhor para a gente poder resumir aí, que você falou bastante. Agora uma dúvida aqui. Escutar com atenção é mais importante do que a fala? Naquele contexto, se você está ouvindo alguém, sim. Porque a comunicação não é muito sobre falar, é mais sobre escutar e observar. Porque muito bem você pode falar, eu estou prestando atenção, que é utilizar a escuta ativa e também utilizando uma técnica da PNL que se chama o rapport, que é criar conexão. Olhando nos olhos, que é o contato visual, como fazemos neste momento, me ajuda eu fazer com que haja ali naquele momento uma conexão entre a gente, como fazemos aqui durante o nosso podcast. A partir daí, se eu escuto, presto atenção nas palavras, nos teus gestos, na tua linguagem corporal, eu vou começar a interpretar isso naquele momento. Ou que eu posso ser mais objetivo, ou se eu vou buscar, não é que eu seja prolixo, mas eu vou ter mais cuidado, sensibilidade, destreza nas palavras que eu for utilizar. Se no momento que nós dialogamos, eu percebo que você está emocionalmente, dependendo do contexto, porque, por exemplo, se for uma negociação muito importante, se eu estiver defendendo os meus interesses ou o interesse de um cliente, se eu percebo que você está ali naquele momento frágil emocionalmente, com dúvida, não tenho certeza, como eu estou falando na situação de negociação, posso utilizar isso ao meu favor. Porque eu observando, às vezes, o seu exemplo, eu posso muito bem no processo de negociação perceber, o senhor está falando um pouco baixo, ou seja, não está demonstrando muita confiança. Os ombros, eles podem estar um pouco arriados, um pouco assim, fechados, significa que também está, ou é tímido, ou é tímida a pessoa, ou ele pode dizer que também ele está se sentindo desconfortável. E se eu for mais expansivo, aumentando mais a minha tonalidade, utilizando a ênfase em determinados momentos, jogando ou colocando na mesa determinados argumentos, eu posso fazer com que aquela negociação eu possa sair vitorioso. Então depende muito daquele contexto para que eu possa falar. Mas aí dando assim para finalizar a questão da resposta que você me fez a pergunta, é importante muito mais você escutar. Porque não é que eu falo, que eu vou ser assertivo. Porque muitas vezes, Edivaldo, para eu ser bem preciso na minha comunicação, eu falo menos, observo e escuto muito mais. Porque as palavras que sairão da minha boca, elas sairão as palavras melhores possíveis para aquele contexto. Me veio aqui, não sei se você conhece aquela série chamada Peaky Blinders, onde tem lá o Thomas Shelby. Não. Depois pesquisa. Essa série, ela é muito notória a comunicação do Thomas Shelby, que é o personagem principal.
ele utiliza muito da escutativa, ele utiliza muitas pausas, ele não fala muito, ele é muito de observar. É muito notório isso. Depois eu até vou te passar para, se você tiver a curiosidade de assistir. Com certeza. A comunicação lá, ele é bem direcionado. E desse ponto que nós estamos falando. Porque até na própria conversa com seus clientes, com seus colaboradores, você às vezes não vai precisar falar muito. É seu objetivo claro, conciso, coeso, para que naquele momento você fale o que você quer, mas em menos palavras. Observando, estando atento e dando aquele direcionamento conforme aquela situação exige. Até porque eu acredito que na hora que você está ouvindo com atenção, se você está com atenção realmente, e aí você vai vai saber se entendeu tudo ou não. Aí é o momento, não entendi, ouvi, será se é isso mesmo? Aí pode perguntar. Sim. Então eu acredito que ouvir com atenção é bem importante mesmo, né? E falar sobre ouvir, me lembrei de algo que eu não sei se você já observou quando sai com sua esposa. Mas quando eu saio com minha esposa à noite, é a questão de escuta ativa e dar atenção e ter o tempo de qualidade com relação ao celular. Não sei se vocês já presenciaram, se você vai num ambiente ali festivo, ali para sair com a sua esposa, toda vez que eu saio com minha esposa, observa. O casal está aqui um do lado do outro, mas os dois estão aqui no celular, aí tá as bebidas, a comida, tá tudo aqui, ó, e ficam lá, olha. Sempre. Isso fragiliza a relação, que não há comunicação, não há entrega, não há percepção do quão importante é aquele momento a dois. E não somente isso, mas como qualquer outra situação. Se você está em casa assistindo um filme com a sua família, é ali aquele momento, não é você ficar ali no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Porque se você não tiver essa comunicação, inclusive, algo que eu já presenciei, às vezes um atendente vai atender ali naquele momento, vai prestar serviço para um cliente, o cliente está lá, às vezes não dá nem atenção, nem dá bola, fica mexendo no celular, ao julgamento da aparência que, se tivermos a oportunidade depois de falar sobre essa parte, e tudo é comunicação. É algo que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras, tudo é comunicação. Desde quando você chega, desde quando você cumprimenta, desde quando você mantém um contato visual com as pessoas, desde quando você sai, tudo é comunicação. Então, comunicação verbal e a não verbal. Então, aqui resumindo aquela minha primeira pergunta, para ter a comunicação mais assertiva, pelo que eu entendi aqui, é você ter uma empatia, ter uma clareza e saber escutar. Seria mais ou menos isso aqui, não é? Saber escutar e também ser objetivo, conciso naquilo que você quer. Porque existem situações, dependendo do que seja, você não vai precisar ser tão objetivo. Não é ser seco. Por mais que você busque clareza, porque aí vai muito ao encontro até do perfil da pessoa que você conversa. Se você percebe que é uma pessoa mais emocional, você não vai ser muito objetivo dependendo do aquilo que você quer com ela. Porque você vai ter que ser mais maleável, as palavras serão palavras, não é que eu diria mais suaves, mas palavras com mais toque de cuidado. E já, dependendo da situação, se for algo mais objetivo, corretivo, aí você já vai utilizar outros tipos de palavra que vai ao encontro do contexto. Você comentou aí também a questão da agressão. Existe muito. Eu tinha um amigo mesmo que tinha que ter cuidado na hora de falar com ele. Porque aí, eu como já era amigo, já conhecia, eu sabia como é que era ele. Parece que ele já vinha com 7 pedras aqui na mão pra te responder. Aí muitas vezes você acha que a pessoa é agressiva, mas muitas vezes tu pergunta, ela já dilata, já responde. E aí eu acho que muitas vezes, não sei, se ela não parar pra pensar ou não entendia o que era primeiro. Nesse sentido, né? Eu acredito que todo mundo tem algum amigo desse jeito, que dilata, já vai e já responde. Seria uma agressão ou seria... Qual o caminho para ele ter uma comunicação melhor? Eu acredito que a questão da mudança, tudo parte do estado de consciência. Ou seja, eu tenho que ter a consciência do que realmente está acontecendo. Por incrível que pareça, há pessoas que fazem algo que não percebem. Há pessoas que... Vamos pegar aqui a questão dos vícios de linguagem. Há pessoas que utilizam o né, então, tipo assim, entender no final. Eu fazia demais, eu tô né. Isso fazendo todos os dias, mas não tinha consciência.
Assim, quando eu fazia os meus treinamentos com os meus alunos, era interessante que eu faço em 2 dias. Faço geralmente em finais de semana intercalados. Quando voltávamos, eles percebiam que prestavam muita atenção nesses vícios de linguagem. E trazendo sobre o contexto que você apresentou aqui, sobre a agressividade, primeiramente a pessoa tem que ter consciência de que ela é uma comunicadora agressiva. E há pessoas que têm 4 estilos de comunicação, que é o comunicador passivo, que é aquele que tem dificuldade de se expressar, é aquele que aceita tudo, ele tem dificuldade de se impor, então ele é aquele que fica ali, se está numa reunião, ele não vai levantar a mão dificilmente, a não ser que a palavra seja direcionada para ele, é aquela pessoa passiva. Já o comunicador agressivo, ele tem esse tipo de atitude. Quando ele vai defender uma ideia, ele levanta muito a voz, é agressivo no olhar, no comportamento, nas palavras, porque ele quer o quê? Está superior. Ele tem essa agressividade na hora de poder, não é só querer aquilo, mas ele impor a sua própria vontade. E aí nós, do outro lado, temos que ter assertividade para estabelecer limites. Porque muitas vezes, dependendo ali da situação, exige uma comunicação mais firme, mais direcionada. Mas isso não significa dizer que tem que existir o desrespeito. Não tem que existir a ofensa. É onde devemos estabelecer limites. Mas trazendo nesse contexto, primeiramente ter consciência sobre esse tipo de comunicação. Segundo, começar a trabalhar o próprio autoconhecimento para identificar as raízes dessa comunicação agressiva. Há pessoas... Só um momento. A raiz de onde que tá vindo seria mais ou menos por que aconteceu isso. Exatamente. Por quê? Há pessoas, em relação a pessoas que são tímidas, pessoas acatadas, pessoas pacatas, pessoas que têm dificuldade de falar em público, medo de exposição, as raízes, muitas vezes se explica, as relações que tem lá na infância. Exemplo. Há pessoas, adultos que têm essa dificuldade, que não têm às vezes essa clareza, essa consciência, mas na hora que era criança, seja um menino ou uma menina, quando ia falar com os pais, às vezes os pais falavam assim: menino, cala a boca, sai daqui. Não, aqui é só adulto, sai daqui. Aí quando vai falar algo que vai levar um presente, ou vai falar pro pai, não gostei, sai daqui, e começa. Aí o que ela entender as crenças limitantes que vai ao longo da sua vida? A minha voz não é importante. O que eu tenho para falar não é interessante. A minha presença, ela desagrada. E dentre outras crenças que são crenças negativas que são enraizadas por essas relações que acontecem lá na base, na infância. E ao longo da adolescência, que é onde buscamos, principalmente nessa fase, reconhecimento, interações, amizade, pessoa quer ser notada, se eu já tenho essa fragilidade, essa raiz emocional, essa limitação, eu vou ter dificuldade de interagir. O que vai acontecer? Eu vou me retrair, eu vou ter dificuldade de me comunicar, porque a comunicação, ela é exposição. E a gente percebe muito isso nos trabalhos na escola. Não sei se você passou por isso, mas eu era um dos que lá nos trabalhos da escola eu gostava de ficar muito ali atrás, só segurando o cartaz ali, ó. Só ali enquanto tu falava. Às vezes eu falava, quando buscava me preparar. Mas são situações que ocorrem nessas raízes. Se eu não tiver consciência, não vou conseguir ressignificar, que é dar um novo significado para aquela experiência. Então vamos dizer que há pais hoje, há homens que apenas reproduzem os comportamentos dos seus próprios pais. Exemplo, quando ele teve uma educação muito rígida, era só porrada, ali no dia quando ia o pai, em vez de corrigir com palavras, era cinto, era chinelo, era porrada, era agressividade, era palavras altamente ofensivas. Então o que ele aprendeu? Para educar os meus filhos, eu preciso ser grosso, eu preciso ser autoritário, eu preciso bater, eu preciso, às vezes, infelizmente, até espancar, porque isso foi a autoridade que eu aprendi. E até nisso, eles não têm, muitas vezes, isso não significa dizer que isso dá direito, dá legalidade para que eles possam fazer esse tipo de coisa. Mas é um comportamento reproduzido. Não é um produzido, ele é reproduzido. E quando eu tenho consciência, eu vou começar a perceber o seguinte: mas por que eu falo tão agressivo? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que na hora que eu vou me expressar eu fico com ira, com raiva, fico aqui naquele momento, ali a pessoa vai falar algo pra mim, eu já logo bato. Essas raízes explicam muitos comportamentos na nossa fase adulta.
E a partir daí, eu tendo essa consciência, eu vou começar a ter o início do meu processo de mudança, que é ressignificar essas experiências que aconteceram na minha vida e a partir daí começar a mudar os meus pensamentos, as minhas crenças, as minhas atitudes e fazer com que a minha presença já seja algo diferente. É algo que a consciência, tipo como se fosse assim, nossa, caiu a ficha. Era isso que acontecia. E em alguns momentos da minha vida, você ficava me perguntando porque algumas vezes eu me sabotava, algumas coisas. E a partir daí comecei a olhar para o meu passado e começou eu comecei a ressignificar algumas coisas que me ajudou. Por exemplo, teve um determinado momento da minha vida que eu tinha uma dificuldade em relacionamento com meu pai. Quando eu o conheci, quando eu busquei conhecer a história, aí eu vou trazer aqui até uma dica para quem por alguma razão tem dificuldade no relacionamento com seu pai, busque conhecer a história dele. Veja como é que era a relação dele com o pai e com a mãe. Porque muitas vezes essas feridas e os nossos pais, eles não tiveram acesso que nós que temos a idade hoje, nós temos. Nós estamos na era digital, na era da informação. Qualquer coisa que nós queremos, nós temos acesso aqui, ó, na palma da mão. Eles não, eles tiveram que lidar com inúmeras situações. O meu pai, ele é o irmão mais velho, ele precisou assumir algo cedo. Infelizmente, os meus pais, tanto paternos quanto maternos, não são vivos. Mas na época, meu avô, ele passou 2 anos fora. Então, a responsabilidade do meu pai, enquanto criança, adolescente, ali, ele precisou ajudar a minha avó a cuidar dos próprios irmãos. Então, ele passou por muitas situações, ele mesmo que fazia seus brinquedos, ele tinha que lidar com aquilo. E ele teve as suas dificuldades carregando, teve algumas outras situações. E, graças a Deus, depois de eu buscar conhecer mais a história do meu pai, de buscar conhecer mais a mim mesmo, eu comecei a ressignificar. E hoje nós temos uma relação maravilhosa. E muitas vezes, Edivaldo, essa reprodução de comportamento negativo, as pessoas estão só ali fazendo. Agora, quando eu começo a olhar para trás e vejo que é só uma reprodução, eu vou ter essa ressignificação, eu começo a transformar a mim mesmo, que é de dentro para fora, e isso é perceptível no ambiente que eu estou inserido. É por isso que muitas dessas imersões tem aí, trabalha isso, trabalha essa mudança, essa ressignificação de que algo que está ali é um problema emocional. É um problema emocional que precisa ser curado. Porque se eu carrego uma mágoa, às vezes um trauma, porque medo de falar em público, a timidez, a ansiedade, algumas outras coisas, muitas vezes está relacionadas a essas raízes. Como é que eu vou falar em público, Edivaldo? Se eu criei a crença, se tem a crença que foi instalada em mim, que minha voz é horrível, que eu sou feio, sou feia, as pessoas não vão dar atenção, aí eu tenho medo do julgamento, do branco, dentre outras coisas, outros medos que estão por trás do medo de falar em público. Então, se eu não curar a mim mesmo, eu não vou conseguir falar para as pessoas aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho para compartilhar. Porque é algo que eu acredito, todos nós temos algo importante para contribuir. E se eu tenho uma dificuldade, uma limitação, algo que me prende, eu preciso buscar essa consciência para quebrar essa corrente que ainda nos prende. A partir do momento, consciência, sinal de clareza, observo meus pontos negativos, os pontos a desenvolver e as minhas virtudes, meus pontos positivos, e vou começar a trabalhar para mostrar o que eu tenho como potencial. Mas é consciência, clareza e atitude. Gente, todos nós temos uma capacidade de resiliência, persistência. Às vezes somos mais suscetíveis a situações que para nós pode ser extremamente difícil, mas para outro pode ser algo mais tranquilo de se passar. Então cada um de nós tem uma percepção diante da vida, diante dos seus desafios diários. Eu acredito que com essas amarras, com consciência, a pessoa seguindo ali, passo a passo, um método, para que também ela tenha a atitude necessária para se livrar disso, eu acredito que sim, é possível um tímido se comunicar muito bem.
Pode ser que ela tenha uma certa dificuldade, tenha uma certa limitação, mas é possível um tímido, ele começar, ou melhor dizendo, ele se comunicar, essa é a palavra certa, se comunicar de uma forma assertiva. Porque o tímido, me lembrei aqui do tímido e do introvertido, a diferença do tímido para o introvertido, o tímido ele tem a capacidade de escolher, ele prefere mais o isolamento, ele não tem aquela necessidade de ser aceito, de estar ali falando, interagindo, não. Se ele tiver que falar, ele vai se comunicar, vai apresentar, mas ele prefere ficar na dele. Já o tímido, ele tem esse comportamento, só que a vontade dele é de que ele esteja lá na frente, interagindo, conversando, dialogando, mas ele tem muita dificuldade. E aí a dificuldade está na questão do que nós falamos também, sobre as limitações, as crenças limitantes que vão impedindo de ele ser uma pessoa com mais interação social, por exemplo. A partir do momento onde eu começo a consciência, vamos entender, pegar aqui a metáfora da cebola. Cada momento que eu vou buscar olhar para dentro, olhar para quem eu sou, ver a minha história, é uma camada que vai sendo rompida. Até que eu vou lá no núcleo, eu posso ver lá quem realmente eu sou. E olhando, vendo que eu sou um ser humano maravilhoso, eu sou uma pessoa que veio para fazer a diferença, eu não vim à toa para este mundo, até porque uma descoberta recente, não sei se é da neurociência, que eu me esqueci, agora não vem à minha memória o campo da ciência, mas o descoberto que nós, a partir do momento que o espermatozoide, ele vai lá, funda no óvulo, gera-se uma luz. Ou seja, biologicamente falando, nós nascemos da luz. Só que, às vezes, a pessoa, ela vai começar a duvidar de si mesma, começar a se enclausurar, vai começar a estar numa situação difícil, não conseguir se destacar. É a partir das experiências da vida, é a partir do momento onde o seu livro ele é escrito. O seu livro da vida ele é escrito baseado nas suas relações, nas suas experiências, aquilo que a gente chama de você ver, ouvir e sentir. São a partir das percepções que os nossos 5 sentidos vai começar a trazer e construir as nossas configurações mentais. As nossas sinapses aqui irão trabalhando todo o tempo. Existe a questão do decurso da nossa vida desenvolver dois tipos de mentalidade. Ou mentalidade fixa, ou mentalidade de crescimento. A partir do momento onde eu busco mais e mais trabalhar minha mentalidade de crescimento, eu me permito evoluir, crescer, melhorar e aprofundar em determinada área do conhecimento. Ou eu me destacar como profissional, ou como pessoa, ou qualquer outro papel que eu exerça na minha vida. A partir do momento onde eu tenho essa percepção desse ser humano que eu sou, maravilhoso, extraordinário, aqui não é só palavras bonitas, não. É algo que, se você tiver consciência quanto a isso, você consegue sim mudar uma realidade, sair de um ponto A aí ao ponto B. Eu ser um tímido para que eu possa ser comunicativo. Eu ser uma pessoa mais fechada para que eu possa ser uma pessoa mais aberta. É uma pessoa que tem dificuldade em interação social, possa ser uma pessoa que eu possa ser socialmente aceita e possa sim interagir da melhor forma possível com quem interage comigo no dia a dia. Muito bom, Rafael, muito bom. Pessoal, você que chegou agora, está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, estou aqui com o professor Rafael, o homem é mentor, o homem é palestrante. Estamos falando aqui um pouco da comunicação e da oratória. E não, a oratória não é só para quem quer palestrar, para quem quer falar em público melhor. É para o seu dia a dia. Rafael, pegando o gancho aqui, levando um pouco para a área empresarial, a área de vendas, você acredita que quem se comunica melhor está na frente? Com toda certeza. Quem se comunica melhor vende mais, ganha mais. A comunicação, Edivaldo, ela abre portas. Você pode se comunicar, a partir do momento que você tem essa comunicação assertiva, você consegue ser muito bem percebido, muito bem visto, e a sua imagem, a sua reputação só cresce. Imagina só, se você... Claro que é questão de comunicação, vai muito ao encontro do perfil do próprio profissional. Há pessoas que têm um determinado perfil comportamental que ela prefere mais o escritório, mais ali em dados, planilhas, é o que ela prefere de acordo com o seu estilo, o seu perfil. Agora, se eu quero crescer, me desenvolver, eu preciso me relacionar, e a relação vem por meio da comunicação.
Na hora que eu vou... Se eu sou um líder, eu preciso ter a capacidade e habilidade de comunicar para o meu time aquilo que a empresa espera, primeiro, de mim como líder, como responsável por pessoas para se desenvolver dentro daquela organização. Porque se a equipe não performa, a culpa é de quem? É do líder. A liderança ela é responsável por conduzir profissionais. Inclusive, é papel do líder identificar dentro da cesta de maçã ali, utilizar essa metáfora, se há alguma maçã podre que está prejudicando ali a performance do time. E isso vai o quê? Da observação, da percepção. Eu, enquanto líder, utilizar minha comunicação verbal e não verbal para fazer com que eu alcance os resultados e faça com que o negócio ele cresça. Então a comunicação ela é essencial em todos os sentidos, seja no sentido vertical, no sentido horizontal, em todos os sentidos para que a empresa, e estamos falando internamente, e a comunicação ela é essencial, ainda mais com a presença das redes sociais. Eu preciso de forma assertiva, direcionada e estratégica fazer com que a minha rede social, as minhas redes sociais, elas possam ser ferramentas para fazer com que eu cresça profissionalmente e empresarialmente. Hoje eu tenho mais de 180 mil seguidores nas minhas redes. Principalmente eu tenho mais seguidores hoje no TikTok, onde eu tenho um pouco mais, se eu não me engano, de 120 mil, 124 mil seguidores lá. E lá especificamente trabalho comunicação, oratória e dentre outros conteúdos específicos na área de comunicação. No Instagram eu tenho dois perfis, E nesses perfis, um eu trabalho em desenvolvimento pessoal e outra parte também de comunicação. Então, eu preciso utilizar de forma estratégica a comunicação na minha empresa, porque eu preciso vender, eu preciso de resultado. E eu só gero resultado se realmente eu conseguir transformar o ambiente. E o ambiente empresarial, o clima organizacional, a empresa ela só é transformada se tiver atores. E esses atores precisam utilizar a comunicação para que a comunicação possa mobilizar pessoas para o alcance dos resultados. Você comentou um pouco atrás, questão da comunicação não é só falar, é o gesto. Como que se resume isso aí? A comunicação, ela é a comunicação, falei, verbal, não verbal. Existe a nossa comunicação por meio da nossa linguagem corporal. A minha expressão, a minha tonalidade de voz, o modo como eu pronuncio as palavras, que é a questão da dicção. A dicção é a capacidade, a habilidade de eu articular bem as palavras, pronunciar bem cada palavra. Existem exercícios específicos para isso, como trava-línguas, como texto. Eu compartilho muito isso nas minhas redes sociais, para que eu, destravando a minha comunicação, a minha dicção, eu consiga ter mais clareza naquilo que eu falo, a forma como eu vou me expressar. E, consequentemente, eu utilizar a minha comunicação, se eu vou palestrar, se eu vou me apresentar, exemplo, eu preciso, para demonstrar confiança, o meu corpo tem que estar ereto, que meu tronco tem que estar ereto para demonstrar confiança. Eu tenho que utilizar aqui na minha zona de domínio os gestos aqui, não de forma descontrolada, mas de forma estratégica, dentro da minha área da geolocalização. Eu tenho uma área onde eu utilizo esses gestos. E eu tenho que ter muita assertividade, por exemplo, no cumprimento. Isso aqui pegando uma parte da linguagem corporal. Há pessoas que vão cumprimentar como se fosse aquele peixe morto. E a comunicação, como eu falei, tudo você observa como ela é presente no teu dia a dia. Se você vai cumprimentar o cliente, como é que é o cumprimento? Pega aqui a sua mão aqui, o cumprimento. Firme, olhando, não é o quebra-ossos, porque tem gente que vai apertar a mão que a pessoa quer quebrar. Ali não é disputa de poder. E dependendo da intenção que eu tenha no cumprimento, se eu vou cumprimentar um cliente que eu quero que ele tenha a percepção, eu posso utilizar duas estratégias. Ou de forma, vamos pegar aqui o exemplo aqui, a sua mão aqui, me dá aqui a sua mão. Eu posso utilizar duas formas. Vamos dizer que eu sou meu cliente, eu quero cumprimentá-lo. Eu posso cumprimentar nesse sentido apertando firme, de forma a demonstrar igualdade nesse sentido aqui, ou eu posso fazer isso aqui, ó, para fazer com que você esteja no controle, para te dar a permissibilidade nesse momento aqui. Por essa permissão, eu vou fazer com que você se sinta bem, se sinta confortável. E se eu estou no momento com alguém que é para alguma disputa de igualdade, eu tenho que demonstrar sim. Porque há pessoas que já vêm comunicação no sentido de superioridade. Sim. Me dê aqui sua mão, por gentileza. Aqui ela quer ser superior e eu tenho que ter essa consciência.
Outro dia teve uma cobertura aí de líderes mundiais e teve um líder, eu não lembro qual foi o país, que ele queria, na intenção dele, já naquele primeiro ato, no primeiro já, no cumprimento, ele queria o quê? Ser superior lá ao outro líder de outro país. Só que o outro, estrategicamente, percebeu e ele pegou aqui, ó, só aqui. Para que o outro não... Só na ponta do dedo. Exatamente, só ficou aqui na ponta do dedo. Eu não lembro aqui, mas foi recente. Percebeu que o outro queria ser superior. E isso na comunicação, e ainda mais nas redes sociais, isso impacta demais. Já pensou? Vamos pegar os dois líderes aí, o líder da Rússia e o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos. Quem não vai querer, naquele ato ali, ser superior um ao outro? Porque lá, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando ele vai cumprimentar, ele quer estar ali acima, ó. Ele quer ser o líder, ele quer ser o superior. Então, a comunicação, ela tem que partir disso, da sua intenção. E a intenção também, ela tem que ir ao encontro do contexto. Como eu dei esse exemplo na relação com o cliente, eu tenho que fazer isso. E não fazer com que eu esteja superior. Porque naquele momento, se meu cliente também tiver consciência quanto a isso, a comunicação, ele vai dizer o quê? Que eu quero dominar, eu quero te dominar. Ou seja, eu quero fazer com que a minha proposta seja melhor para mim do que para você. Porque quando se trata de processo de negociação, eu tenho que buscar que seja bom para as partes e não só para mim. Eu já sabia a questão do vestimento, do gesto, né, que é o raporte, do modo de falar. Agora essa do aperto de mão é novidade para mim, eu não sabia não, e é muito interessante. E aí depois que você foi falar também, eu lembrei eu acho que eu vi na reportagem, se eu não me engano, essa questão aí do aperto de mão. Mas eu também nem me liguei em nada, né? Assim, como eu não sabia, mas é bem interessante. Mas no lado da venda, que dica você daria para quem está iniciando no mundo da venda, é bastante tímido e precisa ter uma comunicação melhor? Porque a gente já sabe que a comunicação melhor é que vai fazer vender. Sim. E você ouvir o cliente. Precisa ouvir o cliente para poder entender, para poder comunicar melhor com o cliente, para poder vender. Que dica você daria para essa pessoa? Vamos partir para o pressuposto ali básico. Para que você possa vender bem, você tem que conhecer muito bem aquilo que você vende. Seja você um vendedor de automóvel, vendedor de roupa, da parte do comércio, enfim, seja o produto ou serviço que você for vender, oferecer aos seus clientes, você tem que compreender muito bem aquilo. Características técnicas, você tem que saber. Se eu for vender esse microfone, eu tenho que entender tudo, das estruturas, das características, da marca, qual é a funcionalidade, qual a captação dele. Eu tenho que ter esse conhecimento na palma da minha mão. A partir do momento que eu o conheço, eu vou ter mais confiança na minha venda. Se eu for vender este copo, eu tenho que saber as características dele, de onde ele foi fabricado, qual a funcionalidade, porque dentro de copo, outro dia eu estava com um amigo meu, que eu fui lá e ele serviu uns vinhos pra gente, ele tem algumas taças, ele foi me explicando, realmente não tinha conhecimento por cada tipo de vinho que ele foi me explicando, cada taça, e daí funciona da mesma forma para venda. Então você que está iniciando na venda, primeiro, busque conhecer os seus produtos, saiba o que você está vendendo. Segundo, trabalhe também as suas interações dentro da empresa, para que você possa se sentir confortável no ambiente de trabalho. Se você se sente bem onde você trabalha, você vai se sentir mais leve, mais confortável para fazer a interação com eles e com os seus clientes. Terceiro, busque conhecer as necessidades dos seus clientes. Como assim? Se um cliente, se ele está lá buscando uma TV, você tem que se aprofundar na real necessidade da TV. Porque ele, por mais que ele busque a tecnologia, por mais que ele busque que a TV ali possa proporcionar algo avançado, mas não é por isso que ele está buscando a TV. O que ele pode estar buscando? Botar lá na sala para poder estar com um momento com a família. Pode ser que lá aquela TV ele possa lá colocar para assistir um jogo ou para servir como um ambiente para estudo. Então é no momento ali que é como se fosse aquela entrevista. Você vai conversando lá, tudo bem? Por exemplo, você vai lá, faz aquele contato inicial, dá um bom dia, boa tarde, espera o cliente falar o que ele quer. E a partir daí você vai apresentando. E outra coisa, eu vejo que tem muitos vendedores que querem logo apresentar os produtos mais caros. Tome cuidado com isso, porque o cliente hoje em dia ele é consciente quanto a isso. Ele sabe quando você quer empurrar qualquer coisa.
Então não faça dessa forma. Entendendo o que o cliente realmente quer, você vai oferecer aquilo que vai ao encontro do que ele precisa. Porque se você busca atender as reais necessidades do seu cliente, você não só ganha o cliente, você ganha indicações, você ganha o boca a boca, que é a melhor propaganda que tem para quem trabalha com vendas. Justamente. E Rafael, para finalizar, deixe aí 3 dicas para quem quer se comunicar melhor, ou na família, ou no trabalho, ou com os amigos. Ou fique à vontade aí, 5 dicas, fique tranquilo. Fale aí para quem está nos assistindo e está nos ouvindo. Primeiramente, para que você possa se comunicar, você que está nos assistindo aqui no Vitalicast, primeiramente busque conhecer mais a si mesmo. Buscar conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver. A partir do momento que você trabalha o seu desenvolvimento pessoal, você ganha confiança, habilidade, destreza e você vai ter muito mais facilidade de poder falar aquilo que você quer. Seja no ambiente pessoal, no ambiente profissional. A partir do momento onde você tem essa percepção, essa visão de si mesmo, vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir entender, compreender as suas relações, a forma como você se comunica, como você interage, quando você tem que falar, quando você tem que silenciar, quando você só tem que observar. Isso vai muito ao encontro da tua visão de si mesmo. Então, investe no seu autoconhecimento. Vou trazer aqui os 5 pilares da oratória, onde eu trabalho no meu treinamento. Primeiro, autoconhecimento, que é você buscar conhecer também a sua identidade comunicacional. Quem é você em todos os momentos. A partir daí, você vai conseguir falar com confiança, clareza e assertividade. Segundo, trabalhe a sua respiração. Quando você estiver falando em público, que a respiração é a questão do autocontrole. Você trabalhar sua inteligência emocional, você vai conseguir criar rapport, fazer com que aquela ansiedade na hora de falar em público, ela seja reduzida, seja atenuada e você possa ter aquele controle naquele momento. Terceiro, estude, busque conhecimento, que é o conteúdo e apresentação. Você só consegue falar bem daquilo que você domina. É aquilo que você fala de trás para frente e de frente para trás. Então, busque conhecer. Se vai apresentar um trabalho na faculdade, estude-o. Tenha na palma da mão, estruture a sua apresentação, início, meio e fim. A partir do momento que você, quanto mais conhece, você transforma isso no hábito e é fácil você falar. O quarto ponto é você trabalhar sua linguagem corporal quando você for falar. Faça com que o seu corpo ele fique numa postura firme, ereta, assim vai demonstrar confiança. Tenha cuidado com o volume da sua voz. Se quer demonstrar firmeza, autoridade, trabalhe a ênfase, trabalhe a sua voz de uma forma que ela mostre as suas emoções com confiança ao falar. E por fim, trabalhe também a sua voz. Trabalhar a sua voz, a entonação, linguagem corporal, como eu falei mais cedo, e trabalhar agora a voz, que é a questão da entonação, e você trabalhar a técnica da senoide. Há momentos onde você tem que falar mais alto, mais firme, outro mais baixo, e indo ao encontro da mensagem, das emoções que você quer causar no seu público. Se você se conhece, trabalha bem a sua respiração, domina o conteúdo, utiliza seu corpo, a sua linguagem corporal de forma estratégica e utiliza a sua voz, você é um comunicador, uma comunicadora, um orador, uma oradora completo. E, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por essa palestra e essa aula. Foi incrível esse momento aqui com a gente. E não deixe de assistir e de encaminhar para seus amigos. Rafael, quer falar mais alguma coisa? Queria só deixar as minhas redes sociais, se possível, por gentileza. Com certeza. Para você que quer acompanhar meu trabalho no Instagram, o meu perfil é o @RafaelBarrosProf. Também tem o Rafael Barros Oratória. O Rafael Barros Prof é onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal. O Rafael Barros Oratória é onde eu falo especificamente sobre comunicação e oratória. E também te convido a seguir o meu perfil lá no TikTok, que é Rafael Barros Prof. Lá você vai encontrar muito conteúdo de valor sobre comunicação e oratória e dicção. Inclusive, eu já vi algumas vezes você postando que faz um acompanhamento, né, individual. Quem precisar também tem contato lá no Instagram, né? Tem. Em relação, desenvolvo treinamentos, palestras de comunicação, oratória, liderança, atendimento ao cliente, mas também desenvolvo um trabalho de mentoria de comunicação, oratória e dicção. E você que busca melhorar a sua capacidade e habilidade de falar em público e se deseja um trabalho
individualizado, personalizado, indo ao encontro das suas necessidades pessoais e profissionais. Posso deixar aqui meu WhatsApp? Claro, com certeza. Meu WhatsApp é 99DDD 98829 2181. Vou repetir, 99DDD 98829 2181. Entre em contato que vai ser um prazer, uma satisfação de poder ajudar você a falar em público com confiança, com clareza e com assertividade. Então, vá atrás do melhor. Vitalicast sempre trazendo pessoas especiais e o melhor. Então, não deixe de assistir e até o próximo.